para quem tem religião, o sagrado da gente é aquela parte que não se é permitido tocar. É aquela parte que você guarda no fundo do seu coração e que permanece ali intacto, guardadinho. É aquela parte mais pura que você tem. É assim que eu sinto Nanã. É a minha parte pura. É a minha parte de amor profundo. Então tudo isso daqui, todo esse ambiente, esse mar que ao mesmo tempo é lagoa, que ao mesmo tempo é lama, essas garças, tudo isso para mim é Nanã. Porque o nosso sagrado, ele é muito voltado para os elementos da natureza. Então daí é que vem essa nossa identificação tão grande com toda essa estrutura. Então Nanã está assim dentro de mim, esse amor profundo, que não sai nunca, que a gente quer cada vez mais e que a gente acorda e dorme só com aquele sentimento de profundidade, de amor profundo que a gente nem sabe como existe tanto amor. É isso que eu sinto. Este é o meu sagrado. No período da Primeira República, que a gente pega entre 1889 até 1930, a gente vai ter o Código Criminal de 1890, que vai vigorar ao longo de todo esse período. E o Código Criminal ele vai ter 3 artigos que entram dentro do capítulo de crimes relacionados, né, crimes à saúde pública, e vão ter 3 artigos que vão dar brechas para que o Estado criminalize as religiões de matriz africana. Nessa época, não podiam tocar o atabaque. Não podiam tocar atabaque. Aí o candomblé, as festas, xirê, era tudo feito na palma da mão. As crianças ajudavam a cantar, as crianças muito importantes, sempre muito importantes na religião. Não se tocava atabaque, não se tocava o gã, que é aquele que vocês conhecem como agogô. Não podia ter esse som, por conta da polícia. Repressão, né? Perseguição mesmo, de pegar, bater, levar preso. Então era escondido, o candomblé era muito escondido. Tinha pessoas que procuravam sempre os barracões das roças, você vê, era dentro do mato, né? Era para se esconder da polícia, porque a polícia ia lá e quebrava tudo, batia, levava preso. Não, mole não. Sempre foi assim. O que a gente vê, a gente percebe isso pela via de uma perseguição, de uma repressão policial, certo? Então, nos jornais, nas matérias de jornais, que normalmente são matérias relativamente curtas, você vê isso associado a batidas policiais que são dadas em locais de culto afro-brasileiros, o que a gente chamaria de terreiros. Normalmente eles não usavam esse termo na época. E essas peças que eu estou falando, elas são apreendidas, servem como evidência de que ali estaria sendo feita alguma coisa que vai contra alguns artigos do Código Penal. Nos jornais, a recepção, né, a percepção que a gente tem, tanto dessas práticas religiosas quanto dos materiais, dos objetos que estão dentro desses contextos de culto, é bastante negativa. Ela é filtrada por um preconceito muito grande. Então você vai ver termos como bárbaro, irracional, sujo. São escritas para chamar atenção, para fazer com que o público leitor compre aquilo ali por ser uma coisa exótica, por uma coisa escandalosa, enfim. E esse imaginário da desqualificação veio acompanhado
com batidas em casas de culto, né, que não estavam regularizadas ou então que eram consideradas proibidas, e nessas batidas você levava as coisas. Você levava assentamentos, você levava roupas, você levava pedras, você levava assentamentos que representavam o vodum, o inquice, o orixá, a entidade, o caboclo, enfim, esse tipo de coisa. Dentro dessa delegacia, que era uma delegacia científica, que é contra jogos de azar, contra tóxicos, com a batida policial nesses locais e a supressão desses objetos, é feita a coleção da Polícia Civil. E dentro da Polícia Civil, essa coleção mesmo de peças, elas mostravam troféus, como se fossem troféus de guerra, entendeu? Troféus, espólios de guerra. Era proibido o nazismo no Brasil, então tinham sapatinhos de criança, bandeiras nazistas. Então essas peças da polícia, quando é feita a coleção no museu, elas mostram, na verdade, troféus contra esses tipos de crime. Olha, a polícia está agindo, então a prova de que a polícia está agindo e que a polícia ela está o tempo todo nas ruas, ela contra essa criminalidade, são essas peças que foram presas. Os objetos que eram apreendidos nas batidas policiais, eles não somente eram utilizados como provas de crime, dos crimes cometidos, mas também eles tinham uma função educativa dentro do museu, né? Os policiais que estavam em formação na academia de polícia tinham como referência esses objetos apreendidos que eram preservados no museu do Departamento de Segurança Pública. Em 1954, o museu muda de nome, ele recebe o nome que é atualmente, né, a denominação utilizada para ele, que é o Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O acervo desse museu engloba as coleções de magia negra, né, que é o nome dado por eles, a coleção da Academia de Polícia e a coleção do Departamento de Segurança Pública Federal. É essa mesma nova polícia que também inaugura a primeira escola de polícia em 1912, que por sua vez teve um museu científico, Museu do Crime, como uma das suas instalações para a formação de policiais voltados para uma nova forma de policiamento, para uma nova forma de compreensão sobre práticas criminosas. Então, parte desse processo de modernização foi também a criação de novas criminalizações de práticas que anteriormente não eram criminalizadas. E a função desse Museu do Crime era justamente, a partir de uma perspectiva científica, que esses policiais pudessem estudar, né, numa concepção positivista do crime e das práticas criminais. Orixá, religião, não é para ficar preso. Em segundo momento também, o que ocorre? Ocorre que eles estavam num ambiente em que pessoas foram torturadas. Meu padrasto, que foi um pai para mim, foi torturado ali e sofreu muito. Então pensar que objetos que serviriam para acalentar a dor e que estavam ali presos por policiais e que foram retirados de uma forma autoritária. Eu sei que até hoje isso existe, mas naquela época era comum isso tudo. Tanto é que a quantidade de peças que tem na polícia é gigantesca. Então pensar em todas aquelas peças, pensar em todas as lideranças religiosas que perderam aquilo tudo e do sofrimento que eles tiveram por perder aquilo tudo, para mim, foi muito grande. Só em pensar que alguém poderia pegar algum assentamento meu, levar, isso daí para mim seria torturante, seria uma coisa sem fim. Seria quase morte. Então eu fico pensando, pessoas, a maioria delas, nem com certeza existem mais. E essas pessoas morreram com a tristeza de saber que tiveram
seus objetos sagrados da sua religião, presos pela polícia e não tiveram mas nenhuma mesmo direito de reivindicar aquilo de volta. Isso é um absurdo. Então nós precisamos, a sociedade precisa reivindicar o direito dessas pessoas. O racismo religioso é uma coisa muito perversa. O Brasil viveu 400 anos de escravidão, que é um período dos maiores tempos de escravização de um grupo social dentro da história da humanidade. E é pouco falado. O que fez nós negros, nós indígenas, sobrevivermos durante tanto tempo de escravização? O maior genocídio da história da humanidade que é pouco falado. O que fez com que esse povo sobrevivesse foi a sua fé. Foi a fé na natureza, a fé nos orixás. E a sociedade, de uma maneira geral, que detesta esse povo negro, esse povo indígena, sabe disso. Então, perpetua esse racismo, esse preconceito contra essa religiosidade. Porque no tronco, muitas vezes, era o transe, a invocação desse orixá que nos fazia sobreviver a tantas chibatadas, a 200, 300, 400 chibatadas. O racismo tem muitas faces, né? Eu acho que uma peculiaridade do racismo no Brasil é que eu acho que é a sua pior faceta, que é essa naturalização, né? Ou seja, o racismo ele é tão comum e ele está tão entranhado que ele consegue se tornar invisível ou indiscutível, né? E o Brasil parece que escolheu como estratégia de lidar com o racismo, não falando sobre o racismo. É como se você não falasse sobre o racismo desaparecesse. O que é absolutamente impossível num país que foi construído a partir dentro de uma estrutura escravocrata. Você não muda mentalidade da noite para o dia. Então ninguém muda uma cultura construída dentro de um regime escravocrata de 400 anos em 100, só porque um dia foi declarada a abolição da escravatura. Então o racismo está imiscuído aí em todas as nossas relações sociais e não seria diferente com a questão religiosa. Aliás, eu sempre faço essa ênfase de que a gente fala muito sobre a intolerância religiosa, mas falar de intolerância religiosa no Brasil é quase como um eufemismo para a gente não enfrentar o racismo religioso, que é disso que se trata, né? Eu sempre sofri na escola o racismo religioso, que a gente não era nem a expressão intolerância religiosa era usada, era como se fosse assim, isso é bobeira dos seus amiguinhos e tal, mas não fala que você é macumbeiro, fala que você é católica. Essa sempre foi a orientação que eu tive, é a orientação que quase todas as crianças daqui também tiveram. E racismo religioso veio essa expressão para mim ano passado, quando eu comecei a estudar e entender o porquê que a minha religião é tão demonizada. Porque é religião de negros. Religiões neopentecostais não são religiões de matriz africana. E a gente às vezes não tem essa consciência. Nossa religião tem cor, sim, e a cor é negra. E por isso que ela é tão demonizada. Então é melhor ter uma religião de negros que sejam subalternos sempre. Que é o que não está acontecendo mais. Hoje em dia tem gente aqui dentro que está dentro da faculdade. Temos engenheiros, temos professores, que antigamente não eram assim. A maioria das pessoas aqui eram analfabetas, e mesmo analfabetas eram aquelas pessoas que ensinavam que era cultura pra gente. E sempre foi assim. Mas a nossa cultura nunca foi interessante. Dessas pessoas que eram descendentes de negros escravizados, nunca foi interessante a nossa cultura aqui. A gente já se deparou com casos concretos aqui, por exemplo, em que o estudante foi impedido de ingressar no espaço escolar por conta de um fio de contas. Já nos deparamos com situação
de uma pessoa com uma orientação religiosa ser expulsa do transporte público pelos outros usuários e nada é feito sobre esse assunto. Já vimos situação em que uma pessoa é impedida de ingressar no ônibus por conta da roupa que ela está trajando, a vestimenta religiosa que ela está trazendo. E é muito comum também a gente ver a omissão dos serviços estatais em proteger quando essas pessoas vão denunciar a uma agressão, uma violência, né? Então, a gente vê que isso atinge de maneira mais forte, mais dura, as tradições de matriz africana. Ainda existe um tratamento, até no próprio sistema de justiça, de caracterizar a religião de matriz africana como primitiva, rudimentar, tribal, atrasada, folclórica. Então, isso nos parece estar inserido num processo cultural muito forte de racismo religioso, institucional e de desvalorização da cultura negra. Nos episódios que existem no direito internacional dos direitos humanos de genocídio contra um determinado povo, de extermínio de uma cultura, que esses episódios só podem ser efetivamente superados se eles passarem por um processo de justiça de transição. É essencial para a completude desse processo, para a gente realmente poder falar numa democracia racial, o resgate da memória e da cultura negra. E para isso é essencial retirar, por exemplo, peças que eram apreendidas como produtos de crime, mas que na verdade constituem o sagrado das religiões de matriz africana. A gente entende que do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, tem total previsão e fundamento a retirada das peças sagradas do Museu da Polícia para sua preservação e exposição e tratamento adequado como um elemento essencial da cultura brasileira. Então, a necessidade da construção do Museu, né, de Direitos Humanos, Memória, Verdade e Justiça no antigo prédio do DOPS, e a necessidade que essas peças apreendidas das religiões de matriz africana e das práticas culturais africanas como um todo hoje, que estão sob controle da Polícia Civil, serem devolvidas simbolicamente, né, para o povo de religião, fazem parte de um mesmo movimento de reconhecimento do Estado brasileiro de que ao longo da sua história praticou violências, praticou atos que hoje nós, enquanto uma sociedade democrática, condenamos. A apreensão dessas imagens, desses objetos sagrados para nós, que está até hoje no Museu da Polícia, é fruto de um período onde publicamente, oficialmente, nós éramos perseguidos e proibidos de ter nossos cultos, significa muito. Porque essa recuperação representa uma reparação histórica de um momento que esse país tornou oficial e legal a perseguição às tradições religiosas de matriz africana. Porque ter os objetos para expor para a sociedade através de um museu que em dado momento o Brasil cometeu oficialmente um crime de intolerância religiosa, é resgatar essa memória para essas crianças, para dizer a elas que esse erro não deve voltar a existir. Por que não? Né, um museu que possa sim valorizar os objetos sagrados da Umbanda e Candomblé. Eles têm todo um valor histórico, um valor artístico, né, e devem sim ter um lugar onde eles possam ser expostos, onde eles possam servir também, né, de ensino da história da África, né, e da história dos afro-brasileiros. O Museu de Arte Sacra no Rio de Janeiro não é só uma forma de reparação histórica por tudo que sofreram as pessoas escravizadas e os seus descendentes, mas como também uma forma de dar atenção e valorizar as religiões afro-brasileiras, tal como todas as religiões. Né? Tem espaço para todas as religiões terem o seu lugar, sim, de valorização, de pesquisa, de visitação, e é um instrumento fabuloso de combate, né? Porque quando você conhece o outro, é que você perde o medo do outro, que você perde o preconceito com o outro, né? E o Museu de Arte Sacra teria essa função também, né? Que as pessoas possam conhecer mais da liturgia, da religião e a beleza de todos esses objetos que estão há 100 anos presos no Museu da Polícia.
pensar essa dimensão do saber, da produção do conhecimento é absolutamente crucial. Porque é importante a gente ter atenção para esses objetos sagrados, para tudo isso, não só por conta de uma responsabilidade histórica, pela necessidade da gente conhecer mais quem somos, qual é o caldo de cultura que forma o Brasil, mas também pelo reconhecimento de que são saberes, que são maneiras de ver o mundo, são formas de elaboração de vida, são experiências estéticas altamente sofisticadas. Senão a gente cai no discurso da piedade. Ah, isso foi produzido pelo índio que era subalternizado. Ah, isso foi produzido pelo negro que era subalternizado. Então, em nome da consciência histórica, nós temos que valorizar. Eu acho que se a gente trabalha com essa perspectiva, a gente corre o risco de cair no paternalismo muito comum, na tutela muito comum de dizer, olha, vem do povo, então é isso. Não. Eu acho que é necessário um reconhecimento da sofisticação desses saberes, dessa elaboração de mundo, dessa visão estética sobre a vida, dessa experiência concreta de lidar com o mistério. Então, se a gente não tem a dimensão da sofisticação, de que é um legado crucial, não só para o Brasil, para a comunidade, mas para a humanidade, a gente perde muito dessa perspectiva. O que acontece? Dentro de uma casa, quando um Exu, quando ele é construído, há toda uma relação religiosa. Há coisas religiosas feitas em volta do Exu. O Exu ele não foi feito para ser preso. Quando ele vai para essa delegacia, né, quando ele faz esse caminho, que ele é preso, que ele é retirado dessas casas sagradas para ir para a delegacia, elas já são conotadas como objetos. Com essa objetificação, ele é ligado a uma criminalidade. Aí, após esses anos de subalternidade dentro do Museu da Polícia Civil, que essas coleções elas já viram coleção da magia negra, já algo pejorativo, magia negra, mas algo como se fosse ruim, quando ele faz esse caminho, essas peças elas são tombadas. Então, de peças sagradas, elas se transformam em peças criminosas e após serem peças criminosas, elas são ressignificadas como peças artísticas, peças tombadas, que precisam ser protegidas. Uma mãe de santo, quando chega para lidar com essas peças, ela não trata como um objeto. Ali está Exu, ali está a representação de uma pombagira, ali está a camisa preta. E Exu ele não foi construído para ser preso. Exu ele foi construído para ser agradado, para receber presentes, para ser cultuado. Eu acho que é fundamental que essa coleção ela seja acessível. Ela tem que ser acessível, não tem sentido ela não ser acessível. E tem que ser acessíveis exatamente para que a gente consiga dar a eles novos significados, né? É a ideia de você fazer aquilo de fato resistir, que é muito mais do que resistir. Por quê? Porque aquilo foi qualificado como objeto de baixa feitiçaria. Aquilo foi qualificado como prova de delito. Então está na hora da gente expor para perceber que aquilo deve ser qualificado como uma experiência estética de contato com o sagrado que precisa ser conhecida, para que a gente tenha uma dimensão mais profunda sobre a nossa história e para que a gente tenha um horizonte mais amplo, um repertório mais amplo para trabalhar com conceitos como arte, sagrado, beleza, mistério, estética. Então isso é importante não só para aqueles que professam a fé, mas é importante para aqueles que têm a preocupação com a compreensão sobre o que é a construção do Brasil e de sua gente no tempo. E querendo ou não, estando dentro de um museu da Polícia Civil, que já vem toda uma energia, uma carga, elas continuam a demonstrar que nada mais é do que uma intolerância religiosa institucionalizada. Porque o museu ele só comprova esse crime. Não o crime que era proibido fazer culto a essas religiões, mas o museu ele só comprova o crime que é o Estado proibindo essas manifestações religiosas populares. Não pode continuar aquilo lá, aquilo é uma vergonha para a gente, é uma dor que nós sentimos. Como eu disse ontem, é uma dor. Enquanto aquilo estiver ali, isso vai continuar doendo. Nossos ancestrais que sofreram muito, apanharam, tiveram agressão física, adentraram, como todo mundo sabe, o sagrado, o terreiro para pegar tudo. É roubo, eu falo que é roubo mesmo, não tem esse negócio de estar dizendo que sequestraram, é roubo. O pessoal entra na casa do outro para pegar o que não é seu, é roubo. Eles roubaram o que é nosso, atingir a nossa fé. E isso não pode continuar. Nós não temos que continuar presos, não praticamos nenhum crime.
Qual é o crime que nós praticamos para estar preso lá no Museu da Polícia? É tudo que tem que sair de lá. Nem que seja daqui a 10 a 20 anos que eu não esteja aqui, mas que vai sair, vai. Com certeza. Com certeza. Zambe mona saqueta, serele muzambe, zambe mona saqueta, serele muzambe. O axé não morre. A fé. Quando eu vi pedra lá, que quando eu peguei, eu senti o corpo me arrepiar. Não só tudo aquilo, aquelas folhas, aquele egé, o ipô, o atim, o otim, que foi passado nela, a pemba, como o pessoal diz, aquilo tudo permanece, sabe, como a nossa fé. No momento que nós pegarmos ali nela, aquilo tudo será, como eu não, revitalizado no momento. Eu tenho tanta fé que eu já sei que elas ali dentro estão se mexendo, que para mim aquilo lá é vivo. É o meu povo, é a minha cultura. Libertar essas peças é libertar seu povo. A meu povo e até a mim própria, porque na visão de mundo de Urubá nós não morremos. O Lorum nos manda para aqui, para o Aê, com uma missão, entrega o apô da vida, nós ficamos aqui hoje com aquele bocado de pedacinho de coisa que nós temos que fazer aqui. Acolher, alimentar, criar a humildade. E o dia que ele nos chama, nós chegamos lá, entregamos, fica aqui uns dias, mas você vai ficar olhando lá embaixo. Eu estava dizendo, eu tenho muito problema de saúde, mas até enquanto eu não vejo ninguém para conversar, que quando eu vejo pessoa para conversar é um antídoto para mim, que eu adoro conversar, principalmente quando fala em cultura, fala no nosso povo. Então, eu quero falar, eu tenho pressa que tudo isso aconteça logo. Eu penso assim, se eu não contar tudo a vocês agora, vai se perder. Eu não sei quando é que o Batalá vai me chamar, mas o Duduá. Então eu tenho necessidade de te entregar essa sementinha e vocês saírem daqui e já espalhar. Olha quanta coisa eu contei a vocês, que vocês não sabiam, mas já vai. Ah, eu fui na casa de uma beata, ela me contou isso, a outra vai dizer, aconteceu isso mesmo, olha aí. Tá entendendo, meu filho?
Pra que zomba de zama, furama, que anda veio do mar. Dandalunda saltou o fumbama, o ganga trouxe dandá. Angorô coloriu o azul, Zazi fez engoma suar nas terras brasileiras do sul. Para ver Muxicongo dançar, Muzenza catulô, gongopira. Na esquina de Aluvaiá, Muzenza catulô, gongopira. Oi, na esquina de Aluvaiá. Sob as ordens de Zambi, Apungo, Mucumbi sabe lutar. Tempo foi quem lembrou pra Malungo da força do baobá. Com a flecha de Mutalambo, Caviungo pode te curar. A mujinga que o santo mandou é mandinga que vai te salvar. Muzenza catulô, gongopira. Na esquina de Aluvaiá, Muzenza catulô, gongopira. Oi, na esquina de Aluvaiá.